Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Eu fiz aqui um esquema num quadro negro, então estou fazendo um tipo de vídeo um pouco diferenciado aí. Fica até mais fácil para mim fazer dessa forma do que fazer no computador. Mas enfim, né? É um teste que eu estou fazendo aqui. E é o seguinte, a gente vai explicar um pouco do que significa dialética, tá? Esse termo aqui é fundamental na história da filosofia e eu não me lembro de ter especificado muito esse conceito aqui no meu canal. Embora eu já tenha falado bastante sobre dialética, como um discurso. Se você pega aqui Aristóteles, né, eu coloquei Aristóteles bem aqui, ó, ele representa um tipo de dialética, tá, que se vincula aqui à lógica provável, que não necessariamente é demonstrável. A gente vai entender isso porque em Aristóteles você tem uma divisão de discursos, discursos apofânticos e não apofânticos, mas isso aí a gente pode discutir depois, quando falar especificamente aí da filosofia aristotélica. Aliás, já tem um vídeo falando de Aristóteles, mas a gente pretende fazer outros, obviamente, né? Então, olha só, dialética, ela significa o termo aqui que vem do prefixo dia, a gente pode entender isso aqui como reciprocidade, tá? E também do logos, que significa, todo mundo sabe, obviamente, o que o logos representa, que é a razão, certo? Então, prefixo dia, reciprocidade, logos, razão. Então a gente pode definir, de certo modo, dialética aqui como o discurso ou discussão por diálogo, tá? Conversa e por aí vai. Basicamente essa é a concepção mais simples a respeito desse assunto. Só que tem um sentido pejorativo e tem um sentido positivo. O sentido pejorativo, ele está muito vinculado aos sofistas, tá? Muita gente, principalmente na antiguidade, confundia um pouco o discurso sofista com o discurso dialético. Podemos pensar em Sócrates, que foi um grande, digamos, dialético. O que Sócrates fazia? Ele usava um método, eu não coloquei aqui, né, porque não tem espaço, vocês estão vendo quadro negro nessas coisas. Mas o Sócrates tinha um método elencos e maiêutico. O método elencos se preocupava com uma refutação, tá? Então, se diz desse sentido pejorativo, arte de enganar, discussão somente por palavras, persuasão, que confunde-se, de certo modo, aqui com a retórica. Lembre-se que para Aristóteles, que está aqui, dialética como lógica do provável é diferente de retórica, que é uma arte, assim como poética, que também para Aristóteles é uma arte. Platão não faz muita diferenciação entre arte e filosofia propriamente, do ponto de vista de que ele chama a arte, e eu não estou falando poieses, tá? Poieses, Platão realmente faz bastante diferença, até porque Platão achava que a filosofia estava muito acima da poesia. Mas no sentido de usar o termo arte, ele poderia inclusive chamar dialética de arte, tá? Mas não no sentido da poesia. Tá? Essas diferenciações são muito importantes para a gente fazer, porque na antiguidade os conceitos não eram necessariamente os mesmos que nós temos aqui na modernidade, obviamente, né? Então aqui é o sentido pejorativo, que é a arte de enganar. Muitos achavam que Sócrates era um sofista porque ele usava de dialética, acreditando que ela significasse isso aqui. O sentido pejorativo, diz o Mário Ferreira dos Santos, né, que eu inclusive tirei essa síntese aqui da obra dele, que Zenão de Eleia era uma representação dessa concepção de entender a dialética como sentido pejorativo, inclusive deflagrado, né, por Aristóteles na figura de Zenão de Eleia, uma vez que ele usa os seus epiqueremas, né, como tem lá o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, né, e tantos outros ali que ele formulou em vista de provar a tese eleata, né, que é aquela coisa lá da perspectiva parmenídica do ser. Isso aí eu nem vou entrar agora no mérito, tem vídeos falando aí no meu canal sobre esse assunto, certo? Bom, agora, no sentido positivo, ela representa a dialética, a arte de esclarecer, investigar ideias, é a lógica e vida concreta. Ou seja, por que é vida concreta? Porque nos discursos, se nós nos voltarmos a uma perspectiva idealista, apesar que o termo idealista ele ficou muito conhecido, né, com o marxismo, e já tem uma pegada um pouco diferente, mas aqui a gente pode dizer que quando se fala de vida concreta, se fala de um discurso que se preocupa com a narrativa referente ao que é relativo à realidade mesmo, né? A ideia de você conhecer as coisas como elas de fato são, né? Como elas aparecem, mas como elas são. No caso de Platão, há uma diferença, obviamente, do fenômeno que representa o vir a ser e a ideia propriamente dita, que é algo que permanece, né? Daí o mundo das formas, daí o mundo das ideias.
Então a dialética, ela representa esse interagir com o inteligível ao ponto de chegar às concepções mais excelentes do hiperurânio, que nos remete a um outro termo grego muito famoso, que é aletheia, certo? Então, aqui, antes de chegar em aletheia, é importante a gente traçar um histórico básico sobre o conceito de dialética na filosofia. Ela, por exemplo, foi muito elevada em Platão, mas foi um pouco rebaixada em Aristóteles. Você tem aqui um método divisório platônico. É um método de investigação, de chegar à realidade. Em Aristóteles, a dialética passa a ser provável, não necessariamente demonstrativa, até porque ela cai em aporia. Embora Aristóteles dê um certo valor ali à dialética, obviamente, mas não como fazia Platão, tá? Aí o que acontece? Na escolástica, a dialética de novo é vista como algo positivo, e novamente ela é elevada. Só que depois, no Renascimento, a dialética é vista como uma arte um tanto sofista e acaba perdendo o seu status de valor. Depois ela começa a angariar novamente o valor que tinha, né, mediante a concepção neoplatônica, que é muito famosa também, de certo modo, aqui no Renascimento, depois, né? Tem algumas fases ali do renascentismo. Bom, só que aí acaba se enfraquecendo em Kant, até porque Kant tinha aquela dialética da época kantiana que não era benquista, né? E volta a ter muita força, como vocês sabem, em Hegel, né? Hegel é a grande representação de um filósofo que se utilizou da dialética para falar a respeito de filosofia propriamente dita, ou da existência como ele entendia. Então, a dialética é a arte de esclarecer através das ideias, tá? Tá apagado aqui, mas é ideias. Então, aletheia é um conceito grego. Quando você pensa em verdade, do ponto de vista da Grécia Antiga, você tem que pensar em aletheia. Não é um conceito como nós temos atualmente, né, no mundo moderno. A aletheia era uma iluminação do que estava nas... estava, né? Tá errado aqui. Nas trevas, tá? Ou seja, revelação pela dia, ou dia, enfim, verdade grega. Dia, lembrem, é diálogo, né? É uma conversa, é uma discussão. E representa aqui, ó, reciprocidade. Então, esses pontos aqui são fundamentais para a gente entender que a aletheia era um conceito fundamental vinculado à dialética. E que um outro filósofo muito famoso usou esse conceito, não sei se vocês conhecem esse cara, mas ele se chamava Heidegger. Ele usou muito o conceito de aletheia também para formular o seu pensamento do ser aí, né, o ser na história, o Dasein, mas a gente não está falando dele agora. Bom, aí o que acontece? Você tem em Anaxágoras a ideia do nous, né? O Mário coloca aqui como uma representação, obviamente, tá, do espírito e da razão do logos, tá? E a dialética, ela trabalha nas opiniões boas e más, na luz e nas trevas, certo? Porque se há opiniões, são doxas. Então opiniões são dadas, mas elas devem ser provadas. Quando Sócrates dizia que só sei que nada sei, e ele entendeu na descrição do oráculo de Delfos aquela frase que dizia conhece-te a ti mesmo, ele compreendeu que, bom, se eu tenho que conhecer a mim mesmo, eu tenho que saber que eu tenho as minhas limitações, né? E essa é, em Kant, cadê o Kant aqui? Uma douta ignorância, né? Embora Kant não favorecesse muito a dialética. Mas para Sócrates, para Platão, havia um nascer, né? Um nascer da verdade dentro de si. E o filósofo tinha essa função de ser o parteiro dessa verdade, né? Mediante esse famoso método maiêutico, certo? Então, por isso, a necessidade de iluminação diante de opiniões que representam trevas e outras que representam luz. Quando a gente pensa no Brasil, a coisa mais óbvia que existe é essa concepção de luz e trevas, né? Em termos de opiniões, tudo bem, eu não estou querendo fazer um maniqueísmo, tá? De direita e esquerda, de maneira alguma. Mas você tem opiniões deflagradamente tendenciosas, tá? E ao meu ver, muito mais do lado da esquerda. Eu sei que as pessoas vão desconsiderar ou discordar de mim, caso elas sejam de esquerda, né? Mas aí a necessidade da dialética para a gente saber realmente quem tem mais trevas ou quem tem mais luz. Perfeito? Então é isso. Ela trabalha com as opiniões. Então é no discorrer, certo? É do correr daqui para colar, de uma ideia para outra, que você, mediante a oposição, tá? Aqui, ó, vai chegar a uma concepção. Então, do ponto de vista do Hegel, que é isso daqui, ó, Hegel representa síntese dos opostos. A gente chama isso aqui de dialética triádica, certo?
Por que que é triádica? Vocês estão vendo aqui? Porque ela representa teses, o termo aqui em grego, né, significa posição, antíteses, que significa oposição, e sínteses, que significa composição. Então, se você só tem posição e oposição, o que que você tem? Uma dialética que a gente vai falar daqui a pouco, que é a dialética antinomista. Mas se você tem posição, oposição e composição, aí você tem uma dialética triádica, certo? Só que a dialética triádica, ela não trabalha só no conceito das ideias, mas é também referente à natureza, certo? E essa é a diferença da dialética, que tem um componente existencial em espiral, em Hegel, comparado à dialética, por exemplo, platônica, tá? Que é um método de divisão e investigação da realidade mediante as ideias. Até porque Platão privilegia o mundo das ideias em relação ao mundo do devir, do vir a ser. Bom, já estamos finalizando, tá? Olha só, síntese. Dialética é a arte de esclarecer. Aqui a síntese é referente à dialética, tá? Não essa síntese aqui, beleza? Bom, síntese da ideia sobre dialética. Dialética é a arte de esclarecer por meio de ideias, tá? Ou seja, ideias opostas. Também observar o choque das ideias contrárias. Quando você choca ou bate uma coisa com a outra, aquilo redundará em algo, tá? E qual será, então, esse valor dado do choque? Você vai falar acidente. Não, mas aí são ideias, né? Como ideias têm uma concepção que se valida em raciocínios, e raciocínios podem ser mais verdadeiros ou menos verdadeiros, podem ser totalmente falaciosos, parcialmente falaciosos, ou de maneira alguma falaciosos, então o choque dessas ideias, do ponto de vista logicista e do ponto de vista ontológico, em relação, obviamente, com o mundo, com as coisas, com a realidade do mundo de fora, objetivo, a gente vai chegar a alguma concepção. Então, observar o choque das ideias contrárias é fundamental quando se estuda filosofia, certo? Senão você não estuda, porque são muitas narrativas. E se você simplesmente adere a uma narrativa, simplesmente, você viu que a narrativa é bonitinha, ou sei lá, mano, você gostou do bigode do Nietzsche, ou sei lá, da careca do Hegel, não sei ao certo. Bom, aí você vai ter que levar em consideração aquele ponto de vista até cético, embora os céticos sejam também dogmáticos, e eles não gostam muito disso, mas os céticos mais radicais, né? A gente discutiu isso bastante no vídeo sobre ceticismo, mas é importante lembrar, certo, que grandes narrativas precisam passar por um processo dialético de choque de ideias, certo? Senão você vai simplesmente seguir a vida inteira um guru apenas, né, uma pessoa ou um grupo que você goste, e não necessariamente está seguindo algo verdadeiro, né? Bom, outro aspecto aqui. Para alguns é aplicada não só no campo das ideias, mas no campo da natureza. Aí entra aqui o Hegel, né? O Hegel ele pensava justamente que dialética era relativa ao campo da natureza, como devir, o vir a ser. E aqui o ser pode ainda ser imutável, tá? Mas mutável em suas manifestações. Aqui não implica você negar o ser como imutável, implica em você reconhecer que o mutável tem manifestações distintas, até porque Hegel dizia que o real é o infinito e o irreal é o fenômeno. E mais do que isso, a realidade está, segundo o idealismo hegeliano absoluto, na consciência. Tá? Isso é idealismo, basicamente. A realidade está na consciência e o mundo dito objetivo é o ideal, na verdade, porque é um vir a ser, certo? Minimamente falando, sinteticamente falando, as ideias dele é mais ou menos isso. Bom, aqui o ser pode, bom, já falei isso, pode ser tida também, né, uma quarta concepção aqui de dialética, ela pode ser tida como uma lógica integrada em todas as partes. Então pode ser lógica formal, predicamental, demonstrativa. Isso aqui cai na concepção de lógica dos estoicos, que viam dialética como lógica, basicamente, não fazendo essa diferenciação entre as duas, né? Bom, e o que diabos é dialética antinomista? Primeira coisa, antes da gente falar disso, embora vocês já estejam vendo aqui, dialética antinomista está vinculada a pensadores muito importantes na história da filosofia. Zoroastro, aqui é um Z, tá? Zoroastro. Quem é Zoroastro? Quem é Zaratustra? É o cara, o fundador da religião zoroastrista, que falava a respeito de duas entidades. Um ser
e uma entidade negativa. Aí alguns dizem que no zoroastrismo, né, melhor dizendo, não há duas divindades, porque o que na verdade existe são, não sei se a gente pode chamar duas entidades, mas enfim, duas concepções de ação e reação, ou no caso negação e positividade, enfim, são duas instâncias, um negativo e um positivo. E a divindade é a parte positiva, a parte criadora. E o Angra Mainyu, as Uras Mas da Angra Mainyu representaria a parte negativa, que seria uma antidivindade. Outros simplesmente dizem que pode representar dois deuses, e aí é um dualismo. Mas, detalhe importante que eu quero salientar, que muitas pessoas no zoroastrismo defendem, na verdade, que ele é monoteísta, porque é uma divindade e uma antidivindade. Então, só existe um Deus. Outros vão dizer que ele é dualista, porque torna o mal uma substância. No meu vídeo onde eu falei sobre a origem do mal, do ponto de vista filosófico, na história do pensamento, a gente fala um pouquinho sobre o zoroastrismo. Bom, enfim. Então, essa dialética antinomista se vê em Zoroastro por causa do dualismo, se vê também em Heráclito, porque Heráclito fala do fogo logos e fala também da luta dos contrários e da guerra como parteira da história. Também você tem isso em Proudhon, que é um anarquista, muito conhecido aí. E o Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Quando você pensa em conhecimento para esses caras aqui da dialética antinomista, não é um conhecimento assim, ó, horizontal, mas é um conhecimento mais ou menos assim, vertical, certo? Porque é um conhecimento que ele se aprofunda, tá? E é basicamente isso que representa a dialética antinomista, porque ela meio que nega essa parte aqui, ó, a composição, a síntese. Por isso que eu coloquei aqui. Para a dialética triádica, você tem posição, composição e composição. Tese, antítese e síntese. Para a dialética trágica, você só tem teses e antítese. Não necessariamente tem a síntese, porque a natureza não faz síntese. A gente vai ver isso aqui agora, né? Olha só. Dialética antinomista, a dialética trágica, é o fundamento da existência, para eles, é a antinomia, certo? Na natureza. Então, a antinomia é a contradição de duas proposições filosóficas igualmente críveis, certo? Dessa perspectiva, você logo vai se remeter à tragédia grega, porque, como eu já falei naquele vídeo que eu fiz sobre Nietzsche, e sobre a graça do conceito cristão, eu mencionei que Nietzsche, ele idealizou muito o mundo pré-socrático, né? Onde você tinha as grandes tragédias gregas, como Édipo Rei, Antígona e várias outras. Então, o herói trágico, ele sempre está diante de duas forças opostas. E essas duas forças opostas, no ponto de vista da dialética antinomista, representa isso aqui, ó, intensidade e extensidade. Por exemplo, você tinha na tragédia grega dois conceitos muito importantes, que era a híbris e a hamartia, né? A híbris representava aquele exagero do herói trágico que, diante dos poderes fora dele mesmo, que representa aqui a extensidade, acabava por se mostrar arrogante, exagerado, excêntrico. E essa excentricidade era algo ruim para o herói trágico. E a hamartia representava um erro trágico, porque na medida que o herói trágico grego, ele queria fugir do seu destino, porque tem uma força... outro vídeo que eu fiz vários vídeos, né? Falando sobre destino, inclusive usando o exemplo do Michael Jackson, eu mencionei que esse era um conceito muito importante para a Grécia Antiga, destino. E aqui no herói grego, ele tentava fugir do destino dele, só que, de repente, ele mesmo provocava os frutos, né? O resultado que ele queria negar. Ou seja, hamartia significa um erro trágico provocado pelo próprio herói grego que quer fugir daquela tragédia, certo? Isso aí representa a tal roda da fortuna, que pode ir para bem quanto para mal, né? E aqui, no caso da hamartia, do erro do herói, o leva para o descalabro, né? Enfim. Bom, então, você tem esse conceito de complementaridade, tá, relativo aqui à dialética antinomista, que tem a ver com intensidade e extensidade. Extensidade, obviamente, tem a ver com a extensão, que está fora de nós. Intensidade tem a ver com a tensão aumentada, que está dentro de nós. A gente pode colocar aqui intensidade representando nós mesmos, né? A intensidade representa o sujeito, que está para dentro, aqui o que está para fora, certo? Então, você tem aqui uma tensão aumentada. E
para esse princípio de complementaridade, ele vai dizer que na natureza, né, você não pode usar de síntese, como se vê na dialética triádica, né? Então, ele diz que em todo conhecimento há desconhecimento, representando basicamente a ideia de que quando você busca alguma coisa, você necessariamente está ignorando outra. É aquela questão da percepção. Obviamente a percepção se dá pelo aparato cognitivo que nós temos, é a consciência, só que nós também escolhemos e modelamos, mediante o conceito até de intencionalidade, aquilo que daremos mais atenção. Então, se você se assente a algo, você acaba ignorando outra coisa, inevitavelmente. Tá? Então, nesse sentido, a gente não pode dizer que exista necessariamente uma síntese, certo? Como se vê aqui em termos de composição. E para finalizar esse vídeo, nós podemos pensar a dialética como método divisório, lógica provável, lógica propriamente dita e síntese dos opostos, certo? E, claro, uma quinta vertente que é a dialética antinomista. Então, um método divisório é um método platônico, a lógica provável não demonstrativa se vê em Aristóteles, a lógica como tal reconhecida como dialética pelos estoicos, e a síntese dos opostos, triádica, existencial, vinculado à natureza, em Hegel, e detalhe, também em Marx, só que do ponto de vista materialista. Há uma meta-história em Hegel, em Marx também, só que Marx valida uma perspectiva que vem da materialidade. A gente poderia dizer que em Marx pode haver ali uma negação do ser, né, como mutável, né? Se o ser é mutável, então, na verdade, ele não é ser coisa nenhuma. Mas fica a questão aí a se discutir posteriormente, tá? Finalizo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e faremos mais vídeos sobre o assunto, inclusive dialética. Eu ainda pretendo fazer um outro vídeo mais completo a respeito do tema, não necessariamente aqui, talvez num estudo mais complexo e aprofundado num PowerPoint, tá bom?